coisas na mão do Senhor. E agora nós vamos para o período da palavra de Deus. E a palavra de Deus que vem no meu coração para trazer para os irmãos no dia de hoje, só um instantinho aqui para ajeitar os papéis. Segunda carta, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20. É claro que nós vamos abrir as nossas Bíblias e não observar não só esse versículo em si, como os outros também em sua volta, né? Então vamos lá. 1 Pedro, 2 Pedro, né? O que eu senti nisso? Nós temos 2000 anos de cristianismo. Mas esse privilégio de cada um ter a sua Bíblia em casa, e agora de maneira virtual, onde você tem várias versões que você pode acessar, isso não tem muitos anos, não. Lutero, que foi contemporâneo de Gutenberg, ele conseguiu que o Novo Testamento que ele traduziu para o alemão fosse impresso. E a partir daí, várias editoras começaram a fazer isso, porque até então a escritura ela estava manuscrita. Constantino, quando veio pacificar a perseguição aos cristãos dentro do Império Romano, lá no século IV, teve o Édito de Milão em 313, teve o Concílio de Nicéia em 325, 326. As Bíblias eram todas manuscritas. Ele mandou fazer 10 Bíblias. Já pensou você fazer? Escrever capítulo por capítulo, né? Então hoje nós temos a facilidade. Tínhamos alguns anos atrás do que era datilografado e hoje digitado. E eu tô com. Eu ganhei uma Bíblia da minha esposa não tem muito tempo, mas essa aqui, que foi a primeira que ela me deu, já vão 20 anos, né? Que ela me deu essa Bíblia. É verdade. E eu gosto porque ela já tem umas marcações aqui, eu já sei mais ou menos aonde as coisas estão, entendeu? E é assim que a gente trabalha. Então, o que acontece aqui? Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos, da parte de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos aqui uma escritura que muitos falam, realmente foram homens que escreveram. Homens, né? Nós temos também Ruth, nós temos Esther. São pessoas que foram escolhidas por Deus.
da época que os fatos aconteceram e foi preservado por esse mesmo Espírito que inspirou a igreja. Eu peguei um resumo aqui para gente, né, desse título que diz que essa passagem ele é um pilar teológico que aborda a origem correta da compreensão da Bíblia. Ela indica que a interpretação não deve ser fruto de iniciativa própria ou vontade humana, mas guiada pelo Espírito Santo. Trago esse estudo mais uma vez, pois em entendimento teológico através da história da igreja existem variantes por permissão divina. Se a gente for para Atos 15, né? A gente pode voltar aqui para Atos 15. É relatado nesse livro a questão de um conflito que existiu na igreja primitiva e que, lendo a história da igreja, é chamado do primeiro concílio, o concílio de Jerusalém. Começa assim, no verso 1, né? O subtítulo aqui, questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Qual era o conflito? Haviam judeus, fariseus, saduceus, que haviam se convertido a Cristo, mas achavam que a necessidade, mesmo em Cristo, de continuarem guardando o sábado, a circuncisão e os mandamentos da lei. Não só os 10 mandamentos, mas todos os artigos que tinham na lei. Que foi colocado no livro de Levítico, que foi colocado no livro de Deuteronômio. Então, esse problema criou porque não era isso que Paulo pregava quando foi liberado pela igreja junto com Barnabé, e eles fizeram aquele grande avivamento em Antioquia, onde se começou a chamar os grupos dos seguidores de Jesus de cristãos. Porque a palavra Cristo, no grego, significa Messias, ungido, escolhido de Deus. Então, o que acontece? No verso 15, aqui no verso 1 do capítulo 15, diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia e ensinavam assim os irmãos, servos não circuncidados conforme o uso de Moisés, não podereis ser salvos. Então, quer dizer, se você não fizer circuncisão, você não é salvo. Paulo pregava diferente, que a salvação está pela graça de Deus em Cristo Jesus. Não é acompanhado de ritos. Existem igrejas até hoje que mantêm seus rituais, mas a salvação não está nos ritos. A salvação está em Cristo. Nós temos alguns que nós consideramos irmãos, que são os adventistas, que a guarda de sábado é um item para a salvação. Para os judeus convertidos, não era só guardar o sábado, tinha que fazer a circuncisão, tinha que guardar toda a lei. O livro de Tiago é claro, se você errar num ponto da lei, você fica refém toda dela. O sacrifício de Jesus foi para justamente cessar esse período. Tudo que você vai ler no Antigo Testamento vai falar por estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo até onde? Até Cristo. É esse tipo de interpretação que as pessoas não sabem fazer. Então vou pular do verso 1 agora para o verso 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, quer dizer, do grupo dos fariseus que tinham crido em Jesus, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Se a gente for lá para Gálatas, no capítulos 1 e 2, diz que Tito foi levado junto com Paulo, mas não, sendo estrangeiro não foi constrangido a circuncidar-se. Eu quero ler aqui em Gálatas 2, essas palavras aqui são de suma importância.
deixar marcadinho aqui, porque eu estou com o ventilador ligado. Aqui fala no início do livro de Gálatas, a partir do verso 6, e diz assim: me maravilho que tão depressa passaram da graça de Deus para outro evangelho. E que não é outro, mas alguns que vos inquietam querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas se ainda nós mesmos, ou um anjo do céu que anuncia outro evangelho, que seja anátema. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que tinha uma turma ali que estava inquietando. E essa turma era do grupo dos judeus mesmo. Você vê que lá no livro de Atos está falando que era da seita dos fariseus, que era necessário. Nós cremos em Cristo, mas tem que guardar a lei, guardar o sábado e fazer a circuncisão. E Paulo vinha com outro. Então isso criou um conflito. Agora, aquele Barnabé que começou com Paulo, e Paulo diz aqui em Gálatas que ele se deixou levar pela dissimulação dele. E começou a tomar partido. Mas também tinha um outro conflito. João Marcos, que fazia da equipe, não compareceu a uma determinada orientação, e Paulo também ficou chateado com isso. E Barnabé, sendo parente de João Marcos, tomou a posição a favor dele. Mas em Atos 15 é dito que Pedro tomou a palavra e diz: não vamos colocar sobre eles um fardo que nem nossos pais suportaram. Então o que ficou decidido? Foi nomeado Silas para acompanhar Paulo. Timóteo também foi da equipe dele. Tito. E uma outra equipe para acompanhar Barnabé, que no caso foi João Marcos. Cada um foi para um lado. Agora, Paulo, no final, ele disse que João Marcos era importante para a obra. Então a gente tem que saber discernir que às vezes a divergência pode até nos separar por algum tempo. E Deus permite isso. Por que eu estou apanhando todas essas coisas aqui? Vocês depois confirmem, leia o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos e Gálatas capítulo 1 e capítulo 2. Tudo isso que eu estou falando está lá. Tinha até questões de que Pedro tinha simpatia pelos gentios e pelo comportamento livre. E que ele estava sentado à mesa, mas quando vieram alguns da parte de Tiago, esse Tiago, no caso, era o irmão do Senhor Jesus, que era o responsável pela igreja de Jerusalém, ele saiu da companhia do gentio. E Paulo chamou a atenção dele: por que tu faz isso? Quando está no meio de gentios, se comporta como gentios, e aí quando vem alguns da lei, você sai de perto dele. E Pedro entendeu essa repreensão. Paulo falou na cara dele sobre isso. Por que Pedro tinha essa simpatia com os gentios, mas ainda estava amedrontado por causa da presença daqueles que eram mais firmes, né? Na questão da lei ainda? Porque todos em comum ali são judeus, tanto Pedro quanto Tiago, como o próprio Paulo. Só que aí ficou entendido de que Paulo iria para o ministério da incircuncisão e Pedro para o ministério da circuncisão. Já que você é judeu e está pregando para judeus, que seja dessa forma. Então, a partir disso, ao longo da história, estou falando do primeiro século, aí veio o quarto século, onde a igreja deixou de ser perseguida, e aí nasce a igreja de Roma, e depois tem a igreja do Oriente, que se separa da igreja de Roma, questionando por que a posição do bispo de Roma, que nós conhecemos como Papa, ele é infalível. Eles questionaram isso. E no século X eles se separaram. Depois teve os pré-reformadores, teve o período da Reforma, que começa a colocar a Escritura como base única. Por isso que um dos solas que Lutero ensinou é somente as Escrituras. E sabemos que tem denominações, tanto do catolicismo como do ortodoxismo, que eles carregam como peso de inspiração a tradição, o corpo eclesiástico, né, o colégio dos magistrados,
E também temos aqui no meio protestante evangélico que diz não, é só as escrituras, mas colocam as suas leis, os seus estatutos, os seus tratados quase no mesmo pé de igualdade. E aqueles que ainda creem em profecias, sejam elas alarmistas, sejam elas para assustar mais do que edificar a Igreja de Cristo, porque o entendimento que nós temos de profecia, eu acredito, eu particular, porque vim de igrejas carismáticas, acredito na vigência dos dons. Mas os dons, eles são utilizados segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade do homem, né? Como Paulo fala, o profeta, ele esteja sujeito à vontade de Deus. Então, ele tem como se controlar. Temos muita adivinhação aí, muita coisa. A gente olhar na internet, meu Deus do céu. Então, esse ano de eleição, falam cada coisa. Disseram que fulano é anticristo, que não sei o que. Já falaram do Obama, já falaram do Trump, já falaram do Biden, o Trump voltou de novo. Não estou aqui para defender líder nenhum, mas tem muita questão aí, entendeu? Até o presidente dos Estados Unidos chamou o líder da Igreja Católica de fraco, e ele prega a paz. E nós pregamos a paz. Eu oro aqui por todas as nações. Eu não faço igual alguns irmãozinhos que só oram por Israel. Oro pelo Israel, oro pela Palestina, oro pelo Irã, oro pelo continente árabe, ali a Península Arábica, entendeu? Que fica ali na Ásia próxima, né? Por isso que é chamado de Oriente Médio. Porque todos têm o direito da parte de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Esses dois versículos aqui que nós lemos, voltando lá para 2 Pedro, fala a profecia nos dois versículos, né? Fala no 20, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu vou explicar uma coisa aqui. Pastor Zelito, se você crê na vigência dos dons, então, quando Paulo fala lá aos Coríntios, né, dos 9 dons que são citados ali, seja ele sabedoria, conhecimento, milagres, cura, línguas, variedade de línguas, discernimento de espírito e profecia. Atos dos Apóstolos diz que Silas e Judas eram profetas e com suas palavras edificavam, conformavam, confortavam. As pessoas têm uma conotação diferente e equivocada com relação à profecia. Deus pode tomar a palavra? Pode. Como aconteceu lá no livro de Atos, que diz assim, separai-me Paulo a Barnabé, disse assim, e orando e jejuando disse o Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo que se materializou ali e falou, não, ele deve ter usado alguma pessoa para isso. E acredito que isso nos dias de hoje. Mas há muito tempo atrás eu falava com uma irmãzinha em Cristo, que na minha esperança já está na glória, eu dizia para ela, Deus fala através do homem, mas é segundo a sua vontade, não é segundo a vontade do homem, não. Eu também, por vir de igrejas carismáticas, eu também tinha um conceito equivocado de profecia. O entendimento básico de profecia para nós é a própria pregação da palavra. Então, quando fala ali que nenhum texto da Bíblia Sagrada é de particular interpretação. Lutero defendeu a questão da livre interpretação da palavra, mas a Bíblia não é um livro fácil